Como é estudo, a gente sempre fala, podem perguntar, que a gente não souber, a gente também vai estudar para aprender, tá? Junto com vocês. Então pode fazer colocações, pode fazer perguntas. E a continuidade do capítulo que a gente já está estudando há algum tempo, que é a escolha das provas, capítulo 6, vida espírita. E na questão 269, Kardec pergunta: o espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolher? Ou seja, ele pode escolher uma prova que não vai trazer benefícios para ele, pode estar equivocado na hora de escolher uma prova? E a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Mas a resposta dos espíritos: pode escolher uma que esteja acima das suas forças e então sucumbe. Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum, como um gênero de vida ociosa e inútil. Mas, nesse caso, voltando ao mundo dos espíritos, percebe que nada ganhou e pede para recuperar o tempo perdido. Então, sim, primeiro a gente tem que relembrar que a gente, depende da nossa lucidez depois do desencarne, a gente pode participar da escolha das provas que a gente vai ter na próxima encarnação, principalmente por temas, que a gente tem alguns temas que a gente vai tratar naquela encarnação. Então, se a gente tem uma lucidez razoável depois de desencarnado, a gente consegue. Algumas pessoas não conseguem, por quê? Porque depois do desencarne ainda está muito atribulado, ainda está muito perdido, então não consegue. E às vezes tem reencarnação que é até coercitiva mesmo, vai ter que encarnar, então já é mandado mesmo sem ter nenhuma participação nessa programação. Mas sim, a gente pode escolher se a gente tiver um pouquinho melhor, os espíritos melhor podem escolher. Espero que todos nós aqui estejamos um pouquinho lúcidos nessa parte, que a gente pode pelo menos falar assim, olha, eu quero tentar isso. Mas de repente a gente pode escolher errado. Por quê? Primeiro que a gente está do lado de lá, a gente vê tudo aquilo que a gente fez de errado na última encarnação e a gente vê o tanto de tempo que a gente perdeu. Daí como a gente, tem alguns que é mais impulsivo ainda, até eu sou muito impulsiva aqui na vida, então provavelmente depois eu serei impulsiva também, a gente fala assim, olha, eu quero resolver isso, isso e isso, então eu quero essa prova aqui bem difícil que eu vou me adiantar, eu tenho certeza que eu vou dar conta de tudo. A gente faz isso. Até agora, como encarnados, a gente costuma fazer isso, Não, eu consigo. E às vezes a gente subestima, a nossa capacidade realmente de conseguir. Então sim, a gente pode pedir umas provas que quando a gente encarnar, eles concedem, mesmo eles sabendo, de certa forma que, olha, eu acho que não vai dar conta, mas eles concedem. Por quê? Porque tem utilidade. Porque se a gente vier e não conseguir realmente fazer todas aquelas provas, não é que a gente perdeu tudo, a gente veio com a boa vontade. Então, as pequenas partes que a gente conseguir já é um mérito nosso. E eles também falam assim, vai para você entender a sua limitação ou a sua capacidade. Então, sim, eles permitem que a gente escolha provas que às vezes a gente não vai dar conta. E a gente vem e realmente não dá. Mas aquilo que a gente conseguiu já é um mérito. E daí depois também tem a outra parte, que é uma parte que fala assim que a gente pode escolher, e isso tem muito a ver também com a nossa parte aqui de materializados, que a gente pode escolher uma prova que fala assim, não, nessa encarnação eu quero uma prova assim, que eu quero ficar no quentinho da minha casa. Eu não quero fazer muito esforço, eu quero ficar no meu mundo, do meu jeito lá, eu sei que eu não tenho tanta capacidade, então eu quero ficar como se fosse florzinha de estufa, que às vezes a gente acha, na nossa visão muito limitada, que isso vai ser uma vantagem para a gente. Não, eu quero vir, dessa vez eu quero vir rica, no meu mundinho, não quero que ninguém me perturbe. Ou também o contrário, eu posso vir numa condição mais simples, mas também não quero me importar com ninguém, quero ficar no meu quentinho. E eles também permitem. Por quê? Porque só dessa forma a gente vai na prática aqui ver que nós fizemos uma escolha errada. Porque mesmo que a gente não perceber isso durante a vida inteira, a gente pode ver 80, 90, 100 anos ainda não perceber, quando a gente volta para o mundo espiritual, que a gente vai perceber o tempo que a gente perdeu. Porque sim, a gente não pode regredir, mas a gente pode estacionar, e isso é horrível. Já pensou a gente perder aí 80 anos, a gente fala assim, mais 80 anos para a eternidade não é nada. Gente,
é diferente quando a gente aproveita esses 80 anos, em média, né, que a gente está vivendo ultimamente, para dar pequenos passos, porque a gente sabe que na próxima encarnação pode ser que a gente venha com uma estrutura diferente e mais pesada e mais difícil da gente conseguir caminhar. Por exemplo, agora a gente está aqui, todo mundo consegue andar, consegue enxergar, consegue ouvir, tem uma certa estrutura familiar, mesmo que não seja perfeita, mas tem, né? A gente tem o que comer, o que vestir. A gente está numa estrutura que não é perfeita, mas é de certa forma condiz com aquilo que a gente pode caminhar. Se a gente abrir mão de fazer alguma coisa agora e estacionar, vai acumular, porque a gente, além de estacionar, a gente pode adquirir novos débitos. E talvez na próxima encarnação, para o nosso aperfeiçoamento, talvez a gente venha com mais limitações. Daí vai ficar mais complicado ainda. Além das coisas que a gente já tem que lidar, talvez a gente venha numa estrutura ou nascer num local mais difícil, então pode ser que seja mais, né, dificultoso para nós. Então, é bobeira quando a gente estiver do outro lado, falar assim, essa encarnação eu quero ir só para descansar. Mesmo porque a gente vê que essas pessoas que se isolam muito, né, seja na riqueza, seja na comodidade, gente, elas têm um vazio que nada preenche. Pode comprar ali as roupas de marca, de milhões, bolsas de milhões para preencher esse vazio, mas esse vazio que tem dessa inércia não é preenchido por nada material, nada. Se a gente conversar com algumas pessoas, né, que a gente vê que tem muitas condições e está vivendo dentro de uma redoma, a gente vê que elas têm uma infelicidade, tem uma falta de alguma coisa que elas não sabem dizer o que é. Então elas ficam tentando, né, substituir esse vazio por alguma coisa material, que acaba não acontecendo. Por quê? Porque elas estão nessa inércia. E as pessoas também mais simples também, pode ser assim, a gente fala assim, é só rico que se isola e não consegue fazer parte da coletividade. Não, tem pessoas que também têm condições igual a nossa, ou até inferior, que também se isolam dentro dos seus casulos, né? É como se a gente estivesse fechando as portas, as janelas, para toda a coletividade. Ai, não quero ver. Estou bem na minha vidinha aqui, estou acomodada na minha vidinha, não quero ver nada. Ah, mas tem alguém batendo na nossa porta. A gente está vendo que tem violência, que tem pessoas passando necessidade, tanto física como espiritual e tudo. Ah, não quero ver, não é um problema meu. A gente ouve muito isso, né? Não é problema meu, é problema seu, é problema meu, é problema nosso. Que a gente está na coletividade exatamente para isso, para a gente crescer também enquanto coletividade. E o bem que a gente não faz, a gente sempre repete, é o mal. Então a gente se isentar também é o mal. E a gente está fazendo mal para a gente que está ali, né, parado, acumulando mais débitos ainda, e ainda está fazendo mal para a coletividade que a gente está inserido. Então sim, a gente tem essas escolhas e a gente pode depois se arrepender muito das escolhas que a gente faz. Então que a gente tenha lucidez para isso, não escolher ficar uma vida ociosa, inerte, uma encarnação inteira na inércia, e se a gente já tiver desconfiado que a gente fez essa escolha agora, mudar, porque a gente pode mudar também a nossa rota até quando está no trajeto da encarnação. Não, eu estou sentindo que eu estou muito assim, muito fechado, querendo saber só de mim, só da minha família, só do meu mundinho. Estou ficando muito no quentinho. Vamos ver o que a gente pode fazer para mudar já o nosso trajeto a partir de agora. Ou, se a gente escolher também provas muito difíceis, a gente também tem que ver que a gente sim tem a nossa potencialidade, mas tem coisas que são limitadas para nós, que a gente não vai conseguir fazer agora. E está tudo bem. A gente não parando e caminhando, fazendo aquilo que nos cabe, com o maior empenho que a gente conseguir nessa vida, a gente já está caminhando. E depois a gente vai ter mais lucidez para fazer as nossas próximas escolhas. Mas a gente tem que saber que a gente, se tiver a oportunidade de escolher, que a gente vai escolher sempre pelo melhor. Mesmo porque do lado de lá, a nossa escolha é diferente quando a gente está lá e quando a gente vem aqui para a prática. Por quê? Porque lá nós somos espíritos. Aqui a gente tem que saber que a gente precisa da matéria para evoluir. Mas a matéria traz um certo peso para a gente, material mesmo, né? Um peso para a gente, umas limitações. Então, sim, às vezes do lado de lá parece que a nossa teoria vai ser excelente. Nossa, eu vou evoluir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A gente vem para cá, a gente está inserido num meio específico, de repente numa região específica, né? E também a gente tem a limitação do nosso corpo,
que além de ser uma máquina maravilhosa, um universo maravilhoso, mas tem limitações. Alguma colocação, pessoal? Então vamos para a próxima questão, 270. A que se deve as vocações de certas pessoas e sua vontade de seguir uma carreira em vez de outra? Isso a gente vê bastante também, né? Principalmente a gente vê vídeos de criança com 3, 4 anos já tocando piano, ou pintando, fazendo alguma coisa ali, que a gente sabe que não é dessa vida, porque não deu tempo dele aprender nada, né? Então a gente sabe que a gente traz coisas também de outras vidas. Mas a resposta é bem interessante. Parece-me que podeis responder por vós mesmos a esta questão. Não é a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas e o progresso realizado numa existência anterior? Então, realmente, a gente traz algumas coisas que a gente já transformou em patrimônio. E vocação também tem a ver com isso, são lembranças daquilo que a gente, né, já aprendeu em outras vidas, tanto que a gente parece que é bem distinto, né? Quem tem habilidades mais para humanas, de repente não gosta muito das exatas, então a gente já vê isso até nessa coisa primária da escolha das profissões, das carreiras, a gente já vê um pouquinho disso. Mas aquilo que a gente adquire, a gente não perde, então vem para essa vida. Só que tem um parênteses, a gente não perde, mas dependendo da necessidade, nessa encarnação, essa habilidade que a gente aprendeu pode ficar adormecida, pode ficar escondida e a gente não manifestar nessa encarnação, por vários motivos. Mas por que a gente traz isso, né? Continuidade de aprendizado, isso daí é importante. De repente a gente começou um aprendizado lá que foi importante para a coletividade, não só para nós. Por exemplo, era uma pessoa, um cientista que estava fazendo um trabalho muito importante, daí ele voltou com aquela bagagem, embora não seja uma coisa assim, eu nasci e já lembro de tudo que eu fiz. Não, porque todos recebem o véu do esquecimento e fica guardado, né? E depois a gente vai liberando aos poucos conforme a gente vai atingindo aquilo e vai acessando. Mas, de certa forma, pode ser que ele tenha reencarnado com o objetivo de continuar aquilo. Não a mesma pesquisa, mas naquele campo que vai favorecer a coletividade. Então, sim, pode vir com essas vocações mais latentes exatamente para isso, para fazer essa continuidade. Em outros casos, pode ser reparação e provas. Então, de repente, a gente traz alguma vocação como se fosse uma ferramenta mesmo. Você vai precisar dessa ferramenta para reparar aquilo de errado que você fez. Então, a gente vai liberar para você essa ferramenta para você fazer uma melhor utilização agora, para você reparar alguma coisa que você fez e passar por outras provas, né? E também é como se fosse uma intuição do planejamento, porque lá a gente não planejou, então a gente planejou vir para cá para trabalhar esse tema. Então, para trabalhar esse tema, eu tenho que ter um pouco dessas habilidades. Então, se eu já tive lá no passado, talvez venha para mim, para usar também, para a gente fazer continuidade desse planejamento. E tudo que a gente adquire, que a gente já falou, a inteligência também é um resultado da gente já ter, né, começado a ampliar ela durante várias encarnações. Que a inteligência vem da gente verificar, praticar, pensar e vai expandindo, expandindo. O que a gente sabe agora, se a gente se aplicar, se dedicar, daqui a um tempo a gente vai ampliar isso daí. É como se agora a gente só visse, né, o cume da montanha e depois a gente vai vendo com mais clareza do que se trata. Então é uma coisa assim que a gente vai aprimorando. Mas que nem a gente falou, pode ficar escondido por vários motivos. Um deles é porque a gente fez mau uso, até da inteligência, porque de repente na encarnação a gente pode ter feito uso da inteligência para dizimar, né? Como a gente está vendo agora uns exemplos assim absurdos, querer dizimar uma civilização inteira. Então, da próxima encarnação, talvez a gente venha já mais limitado, tanto limitação física, cerebral, gente, para realmente o cérebro não conseguir atingir aquilo que a gente já tinha adquirido, mas que fez mau uso. Então, a gente pode vir bem limitado, bem cerceado mesmo. E outra parte também pode ser para a gente, para a missão. Daí a gente lembra muito do Chico Xavier, né? Que ele tinha a 4ª série primária e escreveu aqueles livros que até agora os cientistas ainda não estão conseguindo entender tudo, porque é uma coisa muito complexa. Então, acha que o Chico Xavier tinha uma inteligência limitada? Não.
A gente vê pela espiritualidade dele, pela grandiosidade dele, deve ter sido uma pessoa assim. Só que nessa encarnação, para dar também credibilidade para a obra dele, que foi psicografada em tudo, então ele foi mais cerceado. Provavelmente, depois de desencarnado, consegue, né, reaver todo o patrimônio que já tinha adquirido. Então, sim, a gente pode também vir cerceado por vários motivos. Mas, de qualquer forma, dependendo, depois que a gente desencarna, a gente recupera novamente. Se a gente tiver lucidez para isso também. Por exemplo, quem fez mau uso da inteligência veio muito limitado num corpo, né? Que a gente já viu um personagem que a gente comentou aqui. Ele desencarnando, ele não vai tomar posse imediatamente do que ele tinha. Por quê? Porque ele ainda precisa fazer uma restauração também espiritual e tudo para conseguir esse mérito de novamente ter a sua parte, né? Voltar a ter a parte que ele já tinha. Então tem várias questões, não adianta a gente fazer tabela, porque cada pessoa tem sua individualidade. Eu fico pensando aqui, o casal Rosenberg, que fez a comida bomba, né? Difícil, de inteligência, né? O intuito dele principal não era isso, né? Outras pessoas que queriam guerra usaram essa... Então, por isso que tem... bomba atômica. Tem atenuantes e tem agravantes, né? Ele teve a inteligência de construir algo que poderia até ser benéfico em outro setor. Daí ele foi praticamente manipulado, foi usado, foi obrigado, né, a passar a fórmula lá para destruir as pessoas. Então, daí tem atenuantes e tem agravantes. No caso dele, ele vai responder por aquilo que lhe cabe. Agora, as pessoas que usaram isso para o mal, mesmo não sendo tão inteligentes, né, também vai ter os agravantes aí. Qual é o propósito, né? Qual é o propósito disso? Então, tem isso, atenuantes e agravantes. A gente tem que pensar muito nisso em todas as partes da vida. E tem muito disso mesmo, então a gente tem que ficar atento a isso. Então, a gente já viu que, sim, a gente tem algumas vocações já, e a gente percebe isso até nas nossas escolhas mais rasas. Tem pessoas que têm vocações maiores, né, mais focadas mesmo, principalmente na arte, na música, na ciência, que a gente já vê desde criança ali, que já é aflorado. A nossa é mais tímida, né, mas a gente ainda consegue ver algumas coisas assim. Fala assim, eu não tenho vocação para nada. Tem, todos nós temos. Então, de repente a gente está colocando como se fosse uma coisa muito grandiosa, que tudo tem que ser coisa grandiosa. Não, de repente a nossa vocação é uma coisa mais singela. Mas, da mesma forma, a gente tem que o autoconhecimento para a gente perceber aí as nossas capacidades. Daí eu trouxe um poema, que faz tempo que eu não trago um poema, de hoje me deu vontade de trazer um poema. Porque hoje é meu aniversário, daí eu falei, vou levar um poema. Só para lembrar que é meu aniversário, gente. Eu sou muito, né? Eu sou muito exibida. Mas não é, porque às vezes a gente fica assim, eu vim nesse mundo, eu fiz o meu planejamento lá, eu vim para cá, ou eu pedi a mais e não consegui, ou eu pedi ficar no quentinho e não consegui, então, mas é o que tem para agora, eu não posso mudar. Não, a gente pode mudar, a gente pode sempre caminhar e sempre melhorar. Mas principalmente para quem acha que é bom fazer uma escolha para vir no quentinho, para a gente pensar um pouquinho, alargar um pouquinho nossa visão, porque de repente o que é benefício para nós agora, lá para frente vai trazer muita carga, muito malefício, e como eu falei, na próxima encarnação a gente não vai saber quais as ferramentas que vai estar disponível para a gente caminhar. Então eu trouxe um poema chamado Sobrepeso. Alimentada com matéria fugaz, minha alma rasteja pesada. É repositório de ouro de tolo, sobrepesa-lhe o excesso do nada. Trambolhos que nos retarda, precioso bem fútil e transitório, compramos em crediários além mundo, no imenso armazém contraditório. Penhorando a nossa existência em troca de ilusão e névoa, acumulamos em nosso bojo cara mercadoria que não se leva, deixando no sótão esquecido, sob sacaria disforme e empoeirada, o tesouro com afinco retido, que deveria nos acompanhar na caminhada. Virtudes minguadas, diminuta sensatez, teorias inacabadas e relativa lucidez. Então, de repente, a gente está priorizando e está acumulando para a nossa alma coisas que vai mais nos atrasar do que nos fazer caminhar.
E a gente não está percebendo isso. E a gente está negociando a nossa existência, como se falasse assim, é só uma encarnação, depois eu resolvo. E a gente está fazendo essa barganha, querendo agora mais tranquilidade, querendo agora mais as coisas que a gente já conhece, é aquele sofrimento quentinho que a gente já conhece. Então vou ficar parada aqui. E a gente está barganhando isso, mas isso vai nos pesar lá na frente. E o que a gente deveria levar é as coisas que a gente conseguiu, mesmo que seja pequenininha, virtudes minguadas, mesmo virtudes pequenininhas, a gente está deixando empoeirado lá no sótão, lá embaixo. E a gente tem capacidade de a gente resgatar e levar conosco sensatez e as coisas que a gente vai aprendendo, e relativa à lucidez. Então, mesmo que seja um pouquinho de lucidez, é um patrimônio que a gente pode realmente tomar posse e levar com a gente. Isso vai fazer diferença, porque a jornada é longa. Essa talvez não seja tanto, né? Que a maioria de nós já está na metade aí, exceto alguns que são novinhos, mas tem outras e outras e outras encarnações. Então a gente tem que pensar a longo prazo também, para ver se a gente está fazendo boas escolhas. Se a gente já fez, se a gente está fazendo e se a gente fará boas escolhas. Alguma colocação, pessoal? Então, obrigada. Agora o Evangelho com a Dani.